Ô Joel, um pouquinho mais cedo a gente conversou aqui com a nossa reportagem sobre a operação, né, que aconteceu hoje para prender pessoas envolvidas naquele plano para assassinar autoridades aqui em São Paulo, né? A gente falou que uma das pessoas que estava sendo monitorada e que os bandidos tinham como alvo é o promotor Lincoln Gaquia, que já deu diversas entrevistas aqui para a Rádio Bandeirantes sobre o crime organizado, hoje também falou com a gente. E ele é uma referência, né, quando a gente fala em combate ao crime organizado. E o outro, o coordenador de presídios, Roberto Medina, que é responsável por unidades prisionais da região oeste do estado de São Paulo. A gente está falando de grandes presídios, onde estão nomes importantes do PCC, e ele é o responsável pela coordenação dessas unidades prisionais. E a polícia afirma que a ordem para matar os dois partiu do próprio PCC. E a polícia fez prisões e cumpriu mandatos em Presidente Prudente, Álvares Machado, Martinópolis, Pirapozinho, Presidente Venceslau, Presidente Bernardes e Santo Anastácio, para tentar desmembrar essa quadrilha. Essa investigação começou depois que houve a determinação, aliás, a prisão de um outro traficante. E aí a polícia encontrou no celular dele imagens, pistas, e eles descobriram que se tratava de imagens, de informações sobre o endereço desses dois agentes públicos que estavam ali como alvo dos criminosos. Em meados de julho, eles começaram a seguir os passos tanto do Medina quanto do Gaquia. E, coincidentemente, é a mesma época em que os assassinos começaram também a seguir os passos do ex-delegado Rui Ferraz Fontes, que acabou sendo assassinado há pouco mais de um mês lá na Praia Grande. E o próprio Gaquia comentou aqui com a gente na Rádio Bandeirantes que acredita que tem a ver, que o plano para executá-los era o mesmo que foi, de fato, feito, cumprido e acabou com a morte do ex-delegado-geral de São Paulo. Exatamente, eu tenho visto algo que eu nunca identifiquei, nunca tinha identificado. Estou sentindo algumas autoridades, sem revelar nomes, algumas pessoas importantes na segurança pública, arrependidas de terem ido além, arrependidas de combater com força mesmo o crime organizado, porque uma coisa é a gente ficar falando que precisa combater, que tem que ir para cima. Outra coisa é você ter a caneta e ter poder de decisão de ir contra esses caras, assim como o Dr. Lincoln Gaquia vai, assim como esse diretor do sistema prisional, assim como as autoridades que nós conhecemos. Essa gente fica marcada. Essa gente, ela é acompanhada por esses caras. Esses caras são vingativos. Não à toa, o Dr. Rui Ferraz Fontes pode ter sido executado por conta disso, mesmo sendo a outra possibilidade lá da administração da Prefeitura de Praia Grande, é uma coisa muito parecida, né? Só a origem ali que seria diferente e tal, acaba que cai sempre no mesmo lugar, o crime organizado e a vingança do crime organizado. Eu fico imaginando aqui o doutor vendo aquela imagem que nós vimos do drone filmando a casa dele. O drone filmando os filhos, a esposa, o pessoal ali na área da piscina, alguma coisa assim. Ele deve parar e pensar, falar, pô, será que vale a pena? Será que tá valendo a pena eu sair combatendo tudo e todos e ao mesmo tempo colocar a minha família na linha de tiro? Então. Porque a obrigação de um agente como ele, ela é grande. A responsabilidade é grande. Só que não há um acompanhamento da segurança, sabe? Eles não são acompanhados como deveriam ser. O Dr. Lincoln Gaquia, eles têm uma estrutura de escolta considerável, grande? Tem. Mas até quando isso vai acontecer? Não, e de qualquer maneira isso limita muito. Ele muito. vai morrer com essa escolta? Isso limita muito a vida e o próprio trabalho dele. E ele falou sobre isso numa entrevista que ele deu hoje aqui pra gente na Rádio Bandeirantes. Os policiais, né, que dedicam a sua vida a esse tipo de investigação, os promotores, os juízes que estão envolvidos nesses casos, precisam de ter uma salvaguarda legal, uma legislação que permita, que obrigue o Estado a nos fornecer proteção, seja na ativa, seja na aposentadoria. Eu já estou terminando a minha carreira
Eu vou completar 35 anos de Ministério Público, mas tenho tempo de atividade privada. E qual a garantia que eu tenho que daqui a 2 ou 3 anos, quando eu me aposentar, eu vou ter algum tipo de proteção do Estado? Eu mesmo, que estou acostumado com esse tipo de situação, com a morte do Rui, eu temi pela minha própria vida. Aquilo me abalou bastante, porque eu me vi daqui a 2, 3 anos na situação do Dr. Rui, que infelizmente foi morto aí, ele não tinha nenhum tipo de proteção. E o Estado precisa imaginar que essas pessoas, como o Dr. Rui, que o risco não vai cessar porque ele se aposentou. É uma espécie de vindita, de vingança, uma vingança de natureza terrorista, para permitir que, aliás, para proibir, para impedir que outros prossigam nesse tipo de investigação, dissuadindo jovens colegas, promotores, delegados, policiais, juízes, a continuar nesse tipo de trabalho. E aí, quem tem coragem de encarar uma situação como essa, né? Ninguém. Eu acho difícil alguém daqui para frente se candidatar a um posto para ter a função parecida com a do Dr. Lincoln Gakia e outros membros do Ministério Público, sabe? Eu acho muito difícil, não vale a pena. A gente sabe que não vale a pena, sabe? Você está colocando não só a sua vida em risco, mas a vida da sua família, sabe? O correto, após o doutor se aposentar, aí é ele mudar daqui, ter uma estrutura oferecida pelo Estado para poder viver por algumas décadas fora do Brasil, sabe? Bem trocar de nome, isso é possível. Trocar o nome do agente, trocar o lugar em que ele vive, trocar de país mesmo, para tentar desaparecer do mapa. E eu duvido que hoje haja muitas pessoas com vontade mesmo de se candidatar para um negócio desse. Acho difícil, porque o tempo está passando e o crime está ficando mais perigoso. Não é aquele negócio que o tempo vai passando e o combate ele vai ficando mais ferrenho e o crime vai se enfraquecendo cada vez mais. Está acontecendo ao contrário. Eles estão cada vez mais poderosos, cada vez mais dentro das coisas. E essa estrutura, infelizmente, ela tem condição de se voltar para cima de A, B, C, D ou E. E tem tudo a ver com o que o doutor falou ali. É matar 1, 2, 3 para impedir que os outros que estão começando agora ou que estão desenvolvendo as suas funções nesse momento consigam prosseguir da mesma forma, sabe? Porque intimida, Ana. Não tem jeito. Claro que intimida. Não tem como não intimidar. Vocês vão me desculpar, mas as pessoas não têm peito de aço, sabe? O sujeito, para ter uma proteção hoje, ou ele tem que ter uma estrutura muito diferente disponível pelo Estado, ou ele tem que ter muito dinheiro. E hoje não é a realidade do agente público. Ele não tem dinheiro para uma proteção própria, dessa, não tem. O que ganha um promotor, depois de aposentado, o que ganha um juiz, ganham bem, mas depois de aposentado eles não conseguem segurar uma estrutura de escolta. Eu te garanto, não tem dinheiro para isso. O valor de uma escolta dessa que o doutor tem hoje supera o salário que ele tem hoje. Se ele tiver condição, como uma pessoa privada, de contratar um serviço desse. Supera o que ele ganha hoje. Então ele não tem condição e não terá como aposentado. Entendeu? Uma pena. A realidade é essa. Porque não adianta você pôr 1, 2 seguranças lá para te proteger. É muito mais, é inteligência, o cara vai morrer de qualquer jeito. Exatamente. Não tem jeito, é cruel isso. Cruel pra caramba um negócio desse. Então por isso que o Estado ele tem que ter a obrigação, sim, de oferecer um respaldo à altura do cargo, à altura do que o cidadão ele está devolvendo para o Estado. Porque há promotores e há promotores, há juízes e há juízes. Nós sabemos que tem alguns que são de exceção, alguns que estão na linha de frente mesmo. E esses precisam de um tratamento diferente. Exatamente.